Take me out to the ball game. Swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing. Swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing, yeah. Bom, pessoal, como vocês viram na última chamada, esse programa e as entrevistas não terá entrevistas. A gente vai falar de um assunto um pouco diferente. Eu vou tentar fazer um compilado de tudo que eu ouvi, todas as experiências que foram trocadas nos últimos dias de entrevistas, principalmente com os pezeiros. Então o título é meio sugestivo, meio diferente, chama A Cereja do Bolo, mas durante o vídeo vocês vão entender o que eu quis dizer e o que eu quis passar nesse programa da nossa volta. Bom, basicamente, tentando fazer um compilado de todos as entrevistas que a gente fez, principalmente com os pezeiros, eu que também laço pé, etc e tal. Eu percebi uma coisa que importa muito, principalmente nos treinos, no dia a dia dos pezeiros e da cabeceira também, mas no laço no geral. O título A Cereja do Bolo faz uma analogia um pouco com igual você fazer um bolo. Não adianta nada ter a cereja se a massa, a cobertura não for muito boa. Então, o que eu quero dizer com isso é que muita gente olha e repara, principalmente na laçada, um profissional, o pessoal fica reparando muito, olhando muito o arremesso. E muitas vezes o arremesso só é daquele jeito, só é fácil. O cara laça fácil. E às vezes ele realmente laça fácil, porque todo o antes do arremesso foi muito bem feito, desde a saída do brete, o posicionamento do cavalo, o posicionamento do corpo dele em relação ao cavalo, como ele domina o cavalo, a mão esquerda, o giro, a entrada no boi, como é que ele posiciona o corpo na entrada do boi, se ele dá o corpo, se ele não dá, como é que ele tria, onde está o giro dele, se o cavalo está embaixo da perna dele, como é que ele arremessa, digamos assim, o arremesso é a finalização, né? Então todo esse anterior aqui, que é desde a saída do brete, né, a posição de corpo, como é que eu seguro meu cavalo, como é que eu tô inclinado para frente ou não, eu tô com as pernas firmes, meu cavalo está embaixo de mim, eu tô dominando ele nas pernas ou não, né, a entrada, eu adiantei a entrada, não adiantei, eu dei o corpo na entrada, não dei, onde está meu giro. Então esses detalhes, na verdade, que o conjunto deles é o mais importante da laçada, e só isso tudo que faz com que o arremesso seja fácil e muita gente não repara nisso. Então, basicamente, olhando as laçadas, eu vou tentando fazer um compilado também, obviamente, a minha opinião também junto. Basicamente, quando a gente sai do brete aqui, em todos os casos, um pouco mais, um pouco menos, mas se você fazer uma média, os pezeiros, obviamente, uma saída tranquila, sem pressa, sem loucura, mas sempre tentando buscar uma posição. Às vezes você não consegue encontrar, porque o boi desceu, ou o boi está muito rápido, ou etc e tal, mas o que você tenta buscar é o nariz do cavalo, o focinho do cavalo na bunda do boi, certo? A questão de posição, a uns 2 a 3 metros aí distante para a direita do boi. Essa é a posição que você tenta buscar. Às vezes uma laçada muito rápida você não encontra, mas é o que você tem que buscar, você tem que saber o que você quer, não que você vai conseguir chegar lá toda a laçada, mas pelo menos é o que você busca, né? A partir daí, acho que quem falou mais sobre isso, eu acho que o melhor conselho que pode se dar é imita o boi. Então o boi acelerou, você acelerou, o boi reduziu, você reduziu, certo? Geralmente, num geral,
a hora que o cabeceiro coloca na goela do boi, geralmente o boi tende a reduzir. Então, num geral, você pode programar sua cabeça, seu cavalo, para toda hora que colocar na goela você reduzir. Esse dia eu estava treinando, estava um pouco ansioso, eu estava treinando para a prova, fazia muito tempo que eu não treinava, etc e tal. Praticamente quase todas as entradas eu adiantei, eu não precisava ter adiantado. Eu poderia ter esperado um pouco mais, ó. Aí eu teria que estar na mesma toada, eu já estava entrando no boi, uma hora que eu precisaria esperar um pouco. Mas no geral, a ideia é você imitar sempre o que o boi faz. Então o boi saiu aqui, ele está na mesma toada, você continua. A hora que o boi fez a curva, eu teria que ter feito a curva somente nessa hora. Mesmo assim, a égua mediu muito bem o boi, tudo deu certo, a laçada foi tranquila. Mas repare que mesmo eu adiantando um pouco a entrada, a minha mão esquerda estava bem posicionada, o meu giro estava lá no boi, a égua estava debaixo da minha perna, ela estava sentindo ela estava apoiando o traseiro, tanto é que na parada ela apoiou bem, a parada foi bonita. Então é isso que eu busco no geral. Tem vários outros exemplos aqui que eu já tenho um pouco mais, um pouco menos. Esse boi, por exemplo, é um boi que demorou um pouco mais para sair, eu esperei um pouco mais também. Um boi pesado, a boia estava pesada. Outra coisa que acontece muito, o boi foi na cerca, às vezes você tenta tocar, não consegue, ou por uma série de motivos. Espera, aí não tem o que fazer. Você não vai conseguir ficar na lateral do boi, para fora dele, mas você vai ter que esperar. Então, você segurou o cavalo, a égua também muito bem treinada sabia, eu segurei também ela um pouco na perna. Eu esperei o boi sair, e a hora que o boi saiu, eu liberei ela, triei, busquei a minha posição, eu deixei a égua se achar na posição. Muita gente chega nessa posição, taca, chega, taca. A hora que chegou nessa posição, sente ela, deixa o cavalo se achar, libera a rédea, pega um pouquinho, óbvio, pega, libera, deixa o cavalo se achando, para você conseguir ficar com a mão esquerda livre. Toda hora que você pega no seu cavalo, vamos supor na hora de triar, a sua mão esquerda fica muito... Você perde o equilíbrio, porque a sua mão esquerda ela não consegue ir lá na laçada. Ela não, como diz o Zé Soares, a mão esquerda é a que pega o dinheiro, Se você não conseguir levar a mão esquerda na hora do arremesso, muitas vezes você vai serrar com ela. Essa aqui estava bem colado. Uma posição, para mim, eu gosto de uma posição mais de perto, eu laço um corte de cabeça. Mas na essência foi isso, eu tentei, o boi me fechou um pouco, eu esperei um pouco mais. E num geral, principalmente na categoria de baixo, num geral, na entrada do boi, sempre espera, na dúvida, espera o boi virar primeiro, decidir o que ele vai fazer. Principalmente na categoria de baixo, os cabeceiros também são menos experientes, eles não têm muita constância na tirada, então você não sabe o que esperar. Então espera o boi definir, ó, essa eu adiantei de novo. Mas eu poderia ter esperado mais um segundo aqui, entendeu? 2 galão, porque é esperar uma definição do boi. É um cabeceiro, mas meu irmão, um cabeceiro 2,5, foi 3 boi, o cavalo era muito bom, as puxadas estavam boas, mas mesmo assim eu poderia ter esperado um pouco, para que a laçada fosse um pouco mais fluida, digamos assim. Então acho que o principal conselho tema desse IES é de você, num treino, igual esse treino aqui eu estava treinando para ir para a prova, para CPLD, nessa égua. Então muitas vezes a laçada, eu não me importava tanto com a laçada. O treino foi bom, mas eu triava, eu tentava entender a égua, eu estava me achando com ela, estava me conectando com ela, eu estava me ajustando, eu e ela junto. E às vezes, para você se ajustar com o seu cavalo, você não vai laçar todos os bois naquele treino, você vai tentar se achar, você vai encaixar com ela. E eu não estava preocupado em acertar os bois rápidos. Então um dos erros de muita gente é ir para a pista preocupado em acertar o boi, pegar o boi e arremessar, daquela laçada seca, não sei o que lá. E às vezes eu acredito que você tem que ir para a pista não com o objetivo de pegar o boi, ou às vezes tem um monte de gente vendo o treino que o cara quer acertar, quer se amostrar. Eu acho que o principal do treino é você tentar treinar os fundamentos. Então, treinar sua posição, treinar seu giro. Se você subir para a pista com a cabeça de treinar, de melhorar todos esses fundamentos, que é o seu giro, que é a sua posição, treinar o seu cavalo, principalmente, triar o boi, entender a triada. Às vezes dava para atacar antes, dava, mas tria mais um pouco, tenta entender, entendeu? Isso é o que vai te evoluir. Não às vezes um treino que você acerta tudo não é o melhor treino seu, Você triou aí, eu triei um pouco mais, procurei entender a égua,
entender peguei, soltei ela, deixei ela livre, para entender a posição, ela também entender a posição que eu queria. Então eu vou me conectando com ela e treinando esses fundamentos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o recado é muito simples. Não vão para a pista querendo pegar o boi. Vão para a pista querendo treinar todos os fundamentos da laçada, todos os fundamentos que você acredita ou que você segue de um profissional, etc e tal. Eu estou conseguindo achar minha posição aqui na reta, não estou conseguindo, estou adiantando a entrada. Essa entrada eu adiantei um pouco também. Estou adiantando a entrada, não estou. Né? A hora que eu chego no boi, eu estou treinando, estou dando corpo, meu giro está na posição certa. Olha o corpo, a égua está debaixo de mim, ó. Minhas pernas estão toda hora firmes nela. Eu estou posicionado na sela, eu não estou nem para frente nem para trás. O meu cotovelo está com um ângulo bom, meu giro está lá, meu giro está firme, não está nem parado, nem devagar demais. O giro é constante, não adianta girar forte demais, não adianta fazer força se você não tiver controle. Não adianta girar fraco demais, que também você não vai conseguir colocar a corda lá. Então, você tentar ir para a pista olhando esses detalhes, esquecer do arremesso. O arremesso ele só é fácil, ele só funciona porque toda a parte anterior estava bem consolidada. Esse foi o treino, graças a Deus deu um resultado bom, a gente ganhou uma soma 7 com o de prótese. Ó, esse boi mesmo, poderia ter tacado antes, poderia ter tacado várias vezes antes, mas só que eu quis triar, eu quis que ela entendesse o que eu quero dela, eu também, porque eu não treino, estou sem treinar, etc e tal, também quis eu me posicionar melhor no cavalo, me integrar com ela, levantar ela, etc e tal, e me treinar, né? Me treinar a triar, por exemplo, o meu defeito, por exemplo, é que eu não trio muito, e isso é um defeito que acaba errando muito boi, dependendo da prova, etc e tal. Então eu queria treinar o meu defeito aqui, que não é triar, então eu treinava triar, porque eu sei que o meu defeito na prova vai ser fácil adiantar a laçada, porque o meu instinto, já é minha tendência, já é adiantar. Deu um resultado muito legal, eu acredito ter os vídeos aqui, estão em busca deles. Eu corri com ela na 6, eu ganhei na 7 com o Di no cavalo castanho, mas assei muito bem com ela também. Esse é o boi com o João Paraná, uma corda 0 inclusive. Uma laçada também, adiantei um pouco a entrada, como eu falei, ela é muito rápida, eu também sou ansioso, estou sem treinar, etc e tal, mas ainda estava num time bom, mesmo adiantada, eu estava achando uma posição boa, estava no boi, a laçada foi bem legal. Esse é do outro cavalo, esse é dela também. Esse é uma trabalhada muito boa com o menino, esqueci o nome dele, mas muito laçador. Então aqui eu consegui segurar um pouco mais, o boi saiu já bem embalado, eu tentei imitar ele me pressionou um pouco na cerca, o menino puxou o boi bem, deu com a eira, mas ele conseguiu regular. Eu cheguei laçando, como eu falei, eu treinei triando para que a égua ficasse confortável, para não ficar amarrando a carreira. Porque a pior coisa é chegar na prova dessa, você treina tacando a égua, amarra a carreira e você não consegue nem tacar nem triar. Então é muito fácil você triar no treino e depois chegar na prova tacar. Geralmente é muito mais fácil. Deu uma trabalhada bem boa, ela conseguiu reduzir aqui, ela deu uma posição muito confortável, eu lacei bem confortável esse boi. O boi tirou o pé no boi do fecha, lá na outra pista, esse boi aqui. Esse é com outro cavalo também, um cavalo que trabalha um pouco diferente. Esse é com o Rodrigo Maia, a trabalhada bem boa da égua, uma parada bem firme dela, caiu o chapéu, mas um boi ligeiro, ela tava no boi dele a todo momento. A parada dela foi bem boa. Enfim, o resultado foi bem legal. Foi isso aí que vocês viram. Esse é o boi da final. Não é não, esse é o boi do coisa. Cadê o boi da final? Esse é o boi da final. Boi de 5 e pouco, a gente tava com a 30ª média da geral, 10ª média da 7. Graças a Deus nós temos um boi rápido na final. Ele arriscou bastante, eu também não fiquei enrolando muito. Cadê a fotinha dele? Bom pessoal, esse era o conselho que eu queria dar, esse compilado de informações aí, tudo que eu tirei um pouco de cada um que a gente falou e tentar passar esse recado de treine para você, não treine para os outros, e não se preocupe mais com os detalhes
e do que o antes do que o arremesso. Porque o arremesso todo mundo olha, tem cara 2 boi que bate cavalete aí tão bem, ou até melhor que o cara 5 boi, mas você vai ver o defeito não tá aí, né? O defeito tá em outros detalhes. Muito obrigado. Swing, batter, swing, batter, swing. Swing, batter, swing, batter, swing, batter, swing, yeah.